Paz do Senhor aos irmãos, aqui o pastor Paulo com mais um vídeo, falando a respeito do Espírito Santo. Como saber se eu sou cheio do Espírito Santo? Eu vejo alguns irmãos também com muitas dúvidas a esse respeito, Será que eu sou cheio do Espírito Santo? Quais as evidências de que você é cheio? Primeiro, como eu falo para alguns irmãos, já falei para um rapaz trabalhando junto sobre isso, eu vi que ele tinha dúvidas a esse respeito, ele me questionou e ele disse, eu estava num culto e de repente me deu muita vontade de chorar e eu não sei se eu fui cheio, se eu não fui. Eu disse, irmão, a gente pode ser quebrantado pelo Espírito Santo durante uma pregação? Sim, eu ouço pregações e algumas pregações me dão vontade de chorar, me dá um quebrantamento, aquela palavra testifica no meu espírito. Então, às vezes a gente pode chorar e também a pessoa pode se emocionar com algumas coisas e achar que porque estava emocionado foi cheio. Mas qual é a evidência de que realmente eu sou cheio? Alguns pastores dizem que a evidência de falar em línguas é a evidência de que a pessoa foi batizado com o Espírito Santo. E por muito tempo eu tive essa dúvida, será que eu não sou batizado porque eu não falava em línguas? Só que eu pude perceber que Deus já falava comigo em voz audível, me entregava recados para falar para algumas pessoas, mas eu conto nos dedos as vezes que Deus fez isso. E de repente, precisando me tocar no meu coração para ir em determinado lugar, lá Deus me usava para falar com alguém, ou alguém para falar comigo. Pessoas chegavam perto de mim e se arrepiavam com algumas coisas que eu falava, ou sentiam que o Espírito Santo estava naquele ambiente. Por quê? Só que ainda assim eu tinha dúvidas, porque no início da caminhada, menino na fé, eu via pastores falando, principalmente na televisão, e até em alguns lugares que a única evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo era o falar em línguas. Até que Deus, naquela minha angústia de achar que eu não era cheio porque eu ainda não tinha falado em línguas, Deus me levou em 1 Coríntios 12. E antes disso, Deus me deu uma experiência com um irmão, porque por misericórdia toquei uma livraria evangélica, e naquele tempo tinha o Congresso de Gideões, em Camboriú era muito famoso ainda, muita gente ia para lá. E eu, sabendo daquele lugar, daquele ambiente, de muitos homens de Deus que pregavam naquele local, então eu disse, pode ser que eu tenha que ir lá, num ambiente daquele, onde há muitos homens de Deus, e ali de repente eu vou ser cheio se eu então ainda não sou. E aquilo teve uma dúvida no meu coração, será que eu tenho que ir lá? E comecei a orar a Deus sobre isso um dia de noite, quando cheguei em casa, antes de descer do carro na garagem, falei com Deus, Senhor, se eu tenho que ir naquele lugar, eu chorando diante de Deus, me mostra, me dá um sinal. No outro dia de manhã, saí para a livraria, orei da mesma forma, pedindo a Deus uma direção. E ao chegar na livraria, tudo preparado para a loja recém-aberta, um homem na vidraça, hoje a gente não toca mais livraria, mas um homem assim por lá de fora, me olhando, disfarçando, olhando a vitrine, de repente ele percebeu que eu também tinha visto ele, e ele entrou, perguntou se eu era irmão em Cristo, já tinha sido batizado, disse que sim, ele se alegrou com isso e veio conversar comigo. Ele se apresentou, ele era alguém, até de repente se ele ver esse vídeo, ele vai lembrar da dupla Os Atalaias, e naquele momento ele estava assim, como é que eu vou falar? Estava cantando sozinho, carreira solo, como se diz lá fora, E ele começou a contar o testemunho dele, sem saber de nada do que eu tinha orado a Deus, e no meio daquela conversa ele falou uma frase que ardeu no meu coração, e eu sabia que aquela era a resposta de Deus. E de repente ele diz assim, às vezes a gente quer buscar longe o que está debaixo do nosso nariz, e aquilo que eu mando no meu coração, que aquela era a resposta de Deus, ou seja, não precisava eu ir no congresso, já estava ali. Mas como assim está ali? Como é que está debaixo do meu nariz? E Deus começou a fazer, eu lembrar de pessoas que chegavam ali na livraria, sentiam o Espírito Santo ali dentro, Deus me usando para pregar para pessoas, evangelizando, sede de ganhar pessoas para Jesus, e daí Deus me levou nesse texto que eu vou ler para você agora, 1 Coríntios 12, que diz assim, ora, a diversidade, 1 Coríntios 12, lá no versículo 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for último.
Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Ou seja, o texto está deixando claro que Deus não dá a partir da hora que a pessoa é cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo não dá todos os dons para um, ainda que, quer dizer, aliás, há irmãos pelo mundo que relatam que operam nos 9 dons. Mas a Bíblia não deixa claro e não dá essa afirmação como regra básica de que todos terão os 9 dons. Todos que forem cheios terão o Espírito Santo, mas que o Espírito Santo concede para cada um os dons necessários para o ministério para o qual aquela pessoa foi chamada, a vocação que vai desempenhar na terra, trabalhando para o reino de Deus e alcançando pessoas para Jesus. Né, ganhando essas almas através da ministração da palavra, através desse indivíduo que agora passa a ser parte do exército de Deus na terra. Mas que em cada um o Espírito Santo concede os dons da forma que é útil para desenvolver o ministério de cada um. 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Ou seja, não quer dizer que os dois vão ter sabedoria e conhecimento, que a palavra ciência também tem, em algumas traduções, vai falar conhecimento e não ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Ou seja, dons de curar não é apenas um dom, mas mais de um tipo de dom de cura. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, quem reparte os dons para cada um como quer é o Espírito Santo. E ele não dá a todos, a Bíblia não está dizendo que todos falarão em línguas porque eles estão cheios do Espírito Santo. A Bíblia está deixando claro que a um ele vai dar variedade de línguas e a outro a interpretação dessas mesmas línguas. Embora a Bíblia trata os dois assuntos, né, independente, há o dom de línguas como idiomas, que foi o que aconteceu em Pentecostes, e Paulo fala também sobre a língua dos anjos em outros textos. Mas aqui o foco nesse vídeo é falar sobre se a única forma de ser cheio do Espírito Santo é a evidência de falar em línguas. Não, a Bíblia não diz isso. Você pode estar cheio do Espírito Santo, não falar em línguas, mas ter o dom da fé, que é um dos dons que o Espírito Santo também pode conceder, porque tem a fé natural e tem a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é um dom dado pelo Espírito Santo. Você pode ter palavra de sabedoria, você pode ter palavra de ciência, na área da ciência. Então, você pode ser um profeta, ter o dom de discernir os espíritos, a interpretação das línguas e assim por diante. Ou seja, é o mesmo Espírito. O outro irmão lá fala em línguas e talvez para mim ele me dê o dom de interpretar. O outro ele deu os dons de curar, o outro ele dá o dom da fé, o outro sabedoria, o outro conhecimento e assim por diante. Mas é o mesmo Espírito em nós operando os dons para o que for útil para o corpo, a igreja. Qual é o foco de o Espírito Santo me dar dons, te dar dons, para que a gente seja útil para o corpo da igreja, para o corpo que está sendo formado, daqueles que são salvos, para curar os enfermos conforme necessário. Mas não significa que todos terão dons de curar, não significa que todos falarão em línguas, não significa que todos interpretarão. Mas dentro desse corpo variado e grande, vai ter pessoas com os mesmos dons, mas vai ter pessoas com dons diferentes também. E depois disso, depois de alguns anos, teve 2 experiências, onde uma na igreja e outra fora da igreja, que eu segurei o falar em línguas. Veio a língua para falar e eu segurei. Por quê? Porque eu li um texto bíblico também, que eu não esqueço agora o capítulo, o versículo, onde Paulo disse que eu prefiro falar 5 palavras numa língua que as pessoas me entendam, do que falar 10.000 palavras em uma língua que ninguém me entenda. Porque qual era o foco do apóstolo Paulo? Era pregar o evangelho de uma forma simples e que fosse entendida pelo povo, para que aquelas pessoas se arrependessem dos seus pecados e se tornassem cristãs, uma vida regenerada pelo Espírito Santo, conforme eles fossem cheios dali para frente. Então o foco meu não se Deus quiser me dar, pelas 2 experiências que eu tive, já está em mim, mas eu nunca soltei e nunca desenvolvi isso. Se Deus quiser
que eu libere, ele vai me trabalhar em mim para isso, mas até hoje não se fez necessário. Então, irmãos, como é que eu sei então se eu sou cheio do Espírito Santo? Primeiro, você vai ter dons que você não tinha antes. Só ler 1 Coríntios 12, ali fala quais são esses nove dons, né? 12 ali do 4 em diante. E outra coisa que acontece em alguém que está cheio do Espírito Santo, primeiro, ele começa a ter uma vida nova. Quem olha para ele diz, esse cara, essa pessoa não é mais aquela que eu conhecia, ele está diferente, ele falava palavrão, agora não fala mais, ele está com semblante diferente, porque a Bíblia também diz que o Espírito Santo formoseia o rosto. Eu sinto uma paz perto dele. Claro que nem em todos os casos as pessoas sentirão paz perto de nós, porque se a pessoa tem um espírito imundo, ela vai ficar atribulada perto de nós. Agora, se ela não tem demônios, porque não quer dizer que todas as pessoas que estão longe de Jesus, ou seja, que não servem Jesus ainda, têm demônio. Tem pessoas que não têm demônio, só faltam se render a Jesus. Então, essas pessoas que não têm demônio chegam perto de nós e já sentem uma paz perto de nós, porque não tem um espírito imundo ali, só precisa realmente se render. E vai ter mudanças nos teus hábitos, nas tuas atitudes. Você vai ficar um anjo do dia para noite, vai ficar como é que diz um pastor aqui da nossa região, vai virar quase um querubim? Não. Você vai ter alguns defeitos ainda que o Espírito Santo vai estar trabalhando na tua vida, na tua forma de falar, em algumas coisas, né, atitudes e hábitos, mas de forma geral, quem olha para você, quem convive com você, os teus amigos, até porque boa parte dos amigos também vão se afastar, até alguns da família, mas todos vão ver que você não é igual a antes. Você próprio vai perceber, vai deixar vícios que você tinha e automaticamente você vai ser liberto daqueles vícios. Aquilo que não agrada a Deus, os pecados, você vai começar a sentir nojo. Então, isso também são sinais de que o Espírito Santo habita em você, além dos dons que vão começar a se manifestar na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Qualquer dúvida, coloque abaixo desse vídeo. Na descrição desse vídeo tem um e-book onde eu relato a minha chamado batismo com o Espírito Santo, onde eu conto como eu fui batizado e algumas experiências minhas. Então, fique à vontade para fazer um download e compartilhar com quem você desejar. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.